Olá, meus irmãos, é com prazer e alegria que vou iniciar esse tipo de estudo junto com vocês, que poderá nos avivar e nos alertar com relação à nossa situação atual, com as nossas necessidades. E muitas vezes, para muitos de vocês e para mim também, vamos descobrir por que estamos aqui. Nós vamos iniciar um estudo de um livro que possui 50 lições. Então teremos 50 encontros, 51 na realidade, porque tem o prefácio. E cada uma delas nós vamos estudar à parte. Nós vamos raciocinar, vamos desenvolver raciocínios, ideias, e com isso estudar um pouco da nossa situação atual com a doutrina espírita. O livro escolhido é Teu Lar, de Carlos Labacelli, que psicografou e foi ditado pelo irmão José. Pelo nome, a gente já sabe que vamos tratar do nosso dia a dia, das nossas necessidades de cada momento da nossa vida, e talvez a gente consiga entender por que estamos aqui e quais são as tarefas que a gente tem que executar ao longo da nossa vida e quais são as provas, quais são as necessidades que temos de certos momentos difíceis e que nós temos que superar. Então nós vamos fazer isso tudo junto e eu espero que o meigo Rabi da Galileia possa nos intuir e nos orientar, que os nossos protetores possam vir até nós e abrir a nossa mente e poder, para que a gente possa entender tudo aquilo que nosso amigo irmão José tentou nos passar. Nós vamos então iniciar lendo o prefácio, porque o prefácio foi escrito pelo próprio irmão José e ele vai nos dar uma ideia geral de tudo aquilo que ele pretende lançar no livro, trazer para a gente nesse estudo. Amigo leitor, as anotações que formulamos nas singelas páginas deste pequeno livro objetivam tão somente auxiliar-te ao melhor conviver com aqueles aos quais te ligaste, pelos abençoados laços da consanguinidade. Sem dúvida, o maior problema que o homem faceia em seu caminho evolutivo é o do relacionamento com o próximo mais próximo de si. Quem se torna espírito vitorioso na intimidade doméstica habilita-se a maiores conquistas de natureza espiritual diante da vida. Não desconsideres, assim, a oportunidade que, em teu lar, rente aos corações que pulsam ao lado do teu, o Senhor te concedeu de aprender a amá-los. Para quê? Um dia, do berço em que nascestes, o teu amor se estenda à humanidade inteira. Podemos ver que irmão José nos diz que essas anotações que ele coloca, as situações que ele coloca, as páginas que a gente vai ver daqui para frente, nos colocam exatamente naquela posição de que o nosso lar, a nossa família, é o nosso laboratório de evolução. É a nossa família que precisa de nós e é a família que nós precisamos. Nós temos que ter com eles
atitudes, nós temos que ter com ele harmonia, temos que praticar com eles amor, caridade, perdão, benevolência. E é um estudo bastante interessante, que vai nos mostrar quanto é difícil dentro da família a gente aplicar esses estudos. Mas sabemos que com perseverança, com boa vontade e com amor no coração, a gente vai conseguir chegar lá. A gente vai conseguir superar todos esses problemas. Basta que a gente consiga entender e praticar. Não é de primeira, sabemos disso, não é de primeira vez que a gente vai chegar e praticar tudo. Não, a gente tem primeiro que entender, lançar isso dentro do nosso coração e ter avivado na nossa mente exatamente o que o estudo nos diz. E por isso nós temos que estar alerta. Por isso, orai e vigiai. A vigília nada mais é do que a interpretação daqueles nossos atos do dia a dia. Porque nós viemos aqui justamente para isso, que são eles que nesta encarnação vão nos dar suporte e vão nos dar as oportunidades de nosso crescimento. E que bom que nós podemos, de alguma forma, também ajudá-los a evoluir. É a caridade, é o amor. Então é assim que a gente vai fazer com que esse estudo seja importante na hora da gente agir dentro de casa. Não existe eu sou mais velho, tem que ser respeitado. Eu sou mais inteligente, tenho que ser entendido. E eu tenho maior poder econômico. Nada disso, nada disso, nada disso. Porque, de repente, algum deles que veio depois de nós, vai nos trazer uma série de ensinamentos, vai nos dar exemplos maravilhosos. E nós temos que estar preparados para isso. Quão importante é a nossa família na nossa encarnação. Aplicando, se a gente conseguir aplicar tudo isso que vamos estudar à nossa família, verão que é muito mais fácil a gente aplicar lá fora. Dentro da família é difícil. A proximidade, né? A liberdade que temos um de falar com os outros, nos dificultam às vezes nos comunicar. E então, não temos como trazer estudo, evolução. Então nós temos que ser pacientes, nós temos que ser inteligentes, para que nessa hora, nesses momentos, a gente tenha dentro da gente exatamente a ideia do que a gente precisa fazer. E nós vamos ver que nesse livro vai trazer para a gente várias situações. Nós vamos estudar tudo a respeito da nossa família. Os irmãos, os tios, os avós, né? Os primos. Então todos esses são seres importantes na nossa vida. São seres que a gente precisa, de alguma forma, respeitar e amar. Então vamos fazer assim. Vamos marcar de fazer o estudo em sequência. A cada dia a gente pode ver uma palestra dessa. A cada dia a gente pode ver um estudo. A cada dia a gente pode pensar a respeito, raciocinar, interpretar e ver dentro da nossa família quais são os problemas que a gente tem que resolver. É muito importante que a gente saiba disso. Obrigado pela sua atenção. A gente vai voltar num outro vídeo, trazendo para vocês mais orientações. Não para vocês, para mim também, porque eu estou estudando junto com vocês. Tá? Então é importante que a gente sempre esteja junto e, de alguma forma, a gente vai poder
dar as mãos e seguir em frente rumo à evolução. Obrigado pela atenção e que Jesus te abençoe. Que assim seja.